Questão número 1. São considerados crimes de trânsito. Alternativa A, dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias e dirigir alcoolizado. Alternativa B, dirigir sob a influência do álcool e transitar na contramão de direção. Alternativa C, exceder a velocidade em mais de 50% e deixar de dar preferência ao pedestre. Alternativa D, dirigir veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, e deixar o condutor envolvido em acidente de prestar socorro, podendo fazê-lo. Qual a resposta correta da questão número 1? São considerados crimes de trânsito. Resposta correta, alternativa D. São crimes de trânsito. Dirigir veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, e deixar o condutor envolvido em acidente de prestar socorro, podendo fazê-lo. Questão número 2. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando: alternativa A, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Alternativa B, obedece às ordens do agente de trânsito. Alternativa C, respeita a via preferencial. Alternativa D, respeita a preferência do pedestre. Qual a resposta correta da questão 2? O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Resposta correta da questão, alternativa A, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Questão 3. Em uma via urbana, cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, é classificada de: alternativa A, coletora. Alternativa B, local. Alternativa C, trânsito rápido. E alternativa D, arterial. Qual a resposta correta da questão 3? Em uma via urbana, cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, é classificada de: resposta correta da questão, alternativa D. Via arterial tem velocidade máxima de 60 km por hora. A via coletora, 40 km por hora. A local, 30 km por hora. E a trânsito rápido, 80 km por hora. Essas 4 são as vias urbanas abertas à circulação. Questão 4. A velocidade máxima em uma rodovia não sinalizada para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de: alternativa A, 80 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 90 km por hora. Alternativa D, 60 km por hora. Qual a resposta correta da questão 4? A velocidade máxima em uma rodovia não sinalizada para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de: resposta correta da questão, alternativa B, 110 km por hora é a velocidade máxima para veículos leves numa rodovia não sinalizada. Lembrando que para veículos pesados, ônibus, caminhões, veículos de grande porte, a velocidade máxima é de 90 km por hora. Questão 5. Um automóvel e um caminhão atingem, ao mesmo tempo, um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. O veículo que tem a preferência de passagem é: alternativa A, o caminhão, pois na outra via há valetas. Alternativa B, o caminhão, pois é o veículo maior. Alternativa C, o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Alternativa D, o automóvel, pois é o veículo mais rápido. Qual a resposta correta da questão 5? Um automóvel e um caminhão atingem, ao mesmo tempo, um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. O veículo que tem a preferência de passagem é
Resposta correta da questão, alternativa C. A preferência, nesse caso, é do automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita do condutor. Então, nesse caso, o veículo está se aproximando pelo lado direito do caminhão. Por isso, a preferência de passagem é do veículo em relação ao caminhão. Questão 6. Para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Alternativa A. Ultrapassar em aclives quando a velocidade do veículo à frente é menor. Alternativa B. Nos aclives só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Alternativa C. Nesse caso, a ultrapassagem é sempre proibida. Alternativa D. A ultrapassagem será permitida se existir linha contínua divisória de pista. Qual a resposta da questão 6? Para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Resposta correta da questão, alternativa B. Nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Questão 7. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe. Alternativa A, ao proprietário do veículo. Alternativa B, ao condutor e transportador. Alternativa C, ao proprietário do veículo e condutor. Alternativa D, condutor. Qual a resposta da questão 7? A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe. Resposta correta, alternativa D, cabe ao condutor. Questão 8. É dever de condutor de veículos. Alternativa A, transitar sempre pela faixa da direita. Alternativa B, dar passagem pela direita quando solicitado. Alternativa C, guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Alternativa D, parar sempre nas faixas de pedestres. Qual a resposta correta da questão 8? É um dever de todo condutor de veículos. Resposta correta da questão, alternativa C. Guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e aquele que segue à sua frente. Questão 9. As faixas de pedestres, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor. Alternativa A, azul. Alternativa B, amarela. Alternativa C, branca. E alternativa D, vermelha. Qual a resposta da questão 9? As faixas de pedestres, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor. Resposta correta, alternativa C, cor branca. Questão 10. O condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores deve saber que é proibido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, transportar crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar. Alternativa B, manter o farol aceso quando em circulação mesmo durante o dia. Alternativa C, usar o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Alternativa D,
Utilizar o capacete devidamente ajustado à cabeça. Qual a resposta correta da questão 10? O condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores deve saber que é proibido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Resposta correta da questão, alternativa A. É proibido transportar crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar. Questão 11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Alternativa A, da placa traseira com caracteres iguais aos do registro. Alternativa B, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Alternativa C, do número do chassi gravado nos vidros do veículo. Alternativa D, do número do Renavan. Qual a resposta correta da questão 11? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio, resposta correta, alternativa B, por meio das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Questão 12. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será: alternativa A, aprovado, desde que não cometa outra falta de qualquer natureza. Alternativa B, aprovado, desde que não derrube outro cone. Alternativa C, reprovado, caso cometa outra falta de natureza grave. Alternativa D, reprovado, devendo realizar novo exame. Qual a resposta correta da questão 12? Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será: resposta correta, alternativa D. Nesse caso, como derrubou um cone de balizamento, ele será reprovado, devendo realizar um novo exame de direção veicular. Questão 13. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, temos 3 itens, vamos analisar os itens. E o comando da pergunta está aqui ao final. É correto o que consta apenas em. Então vamos analisar cada item. Item 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Item 2. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Item 3. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso. Qual a resposta correta da questão 13? Na sua opinião, quais itens estão corretos na questão? Resposta correta, alternativa C. Item 1 e 2 estão corretos. O item 3, ele já começa errado. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Isso não foi vetado, não foi proibido. Então, o item 3, errado. Já o item 1 e 2 estão corretos na questão. Questão 14. Um condutor de 50 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Alternativa A, 5 anos. Alternativa B, 3 anos. Alternativa C, 2 anos. E alternativa D, 10 anos. Qual a resposta da questão 14? Um condutor
com a idade de 50 anos, habilitado na categoria B, desde os seus 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada resposta correta da questão, alternativa a cada 5 anos. Questão 15. 2 veículos transitando por fluxos que se cruzam, aproximam-se de local não sinalizado, têm preferência de passagem. Então, quem tem preferência de passagem em local não sinalizado? Item 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. Item 2. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. E item 3. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga. É correto o que se afirma em. Então, quais itens você acha que estão corretos na questão 15? Qual a resposta? Resposta correta da questão, alternativa B. Item 1 e 2 estão corretos. O item 3 está errado, porque nos demais casos, quem tem preferência de passagem é aquele veículo que se aproxima pela direita do outro. Não é daquele que está circulando pela rua mais larga. Item errado. Questão 16. Num cruzamento semaforizado, 3 veículos efetuam as seguintes manobras. Vamos ler o comando da questão já para a gente interpretar corretamente a questão? Infração de trânsito ocorre para quem? Veículo 1. Ele passa o sinal amarelo. Veículo 2 passa o sinal vermelho. Veículo 3 para sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal. Quais veículos cometem infração de trânsito, na sua opinião, aqui na questão 16? Resposta correta da questão, alternativa B. Veículo 2, que passou no sinal vermelho, e veículo 3, que parou sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal. Esses veículos cometem infração de trânsito. Já o veículo 1, ele passou o sinal amarelo. Nesse caso, não há infração de trânsito para esse veículo. Questão 17. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve: alternativa A, andar na contramão. Alternativa B, manter-se em fila única. Alternativa C, circular em sentido contrário ao dos veículos. Alternativa D, manter-se no centro da faixa de trânsito. Qual a resposta correta da questão 17? Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Resposta correta da questão, alternativa B, manter-se em fila única, um atrás do outro, é um dever do ciclista ao trafegar pelos bordos da pista de rolamento e também no mesmo sentido dos veículos automotores. Questão 18. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. O que o motociclista deve evitar? Alternativa A, ultrapassar pela esquerda. Alternativa B, circular entre as faixas de tráfego. Alternativa C, utilizar o capacete de segurança afixado à cabeça. Alternativa D, transportar crianças. Qual a sua resposta para a questão 18? O motociclista deve evitar. Resposta correta, alternativa B. Ele deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Questão 19. O motorista infrator será submetido a curso de reciclagem. Quando que o motorista infrator será submetido a um curso de reciclagem? Alternativa A,
quando cometer qualquer infração de natureza gravíssima. Alternativa B, quando estiver com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Alternativa C, quando for suspenso o seu direito de dirigir. E alternativa D, quando cometer uma infração por excesso de velocidade. Qual a resposta correta da questão 19? Resposta correta da questão, alternativa C. O condutor será submetido a um curso de reciclagem quando for suspenso o seu direito de dirigir. Questão 20. Vias locais são aquelas. Alternativa A, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas. Alternativa B, que coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Alternativa C, que ligam diferentes regiões de uma cidade, e geralmente controladas por semáforos. Alternativa D, com trânsito livre, sem interseções e sem a travessia de pedestres em nível. Qual a resposta correta para a questão 20? Vias locais são aquelas. Resposta correta da questão, alternativa A, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade. Já as que coletam são as coletoras. Vias coletoras coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. As que ligam diferentes regiões de uma cidade e geralmente são controladas por semáforos são as vias arteriais. E a via que tem trânsito livre, sem interseções e sem travessia de pedestres em nível é a via de trânsito rápido. Então vale a pena estudarmos todas essas vias urbanas. Isso pode aparecer na sua prova teórica do Detran. Questão 21. O trânsito em marcha ré é permitido apenas. Quando que é permitido o trânsito em marcha a ré? Alternativa A, nos acostamentos. Alternativa B, nas esquinas. Alternativa C, nas longas manobras. Alternativa D, para pequenas manobras. Qual a resposta correta da questão 21? Resposta correta da questão, alternativa D. A marcha a ré é permitida apenas para pequenas manobras. Questão 22. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Alternativa A, manter-se lado a lado com os outros ciclistas. Alternativa B, transitar no sentido contrário ao dos veículos automotores. Alternativa C, manter-se em fila única. Alternativa D, manter-se no eixo da pista. Qual a resposta da questão 22? Resposta correta da questão, alternativa C, manter-se em fila única. Questão 23. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Alternativa A, dirigir veículos sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Alternativa C, exceder a velocidade máxima para a via. Alternativa D, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Qual a resposta da questão 23? Quando ocorre aqui uma suspensão do direito de dirigir? Resposta correta da questão, alternativa D. Ocorre suspensão do direito de dirigir quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro a ela. Questão 24. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga,
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa é a definição. Alternativa A, de vias. Alternativa B, de sistema público de transporte. Alternativa C, de tráfego. Alternativa D, de trânsito. Resposta correta da questão 24. Alternativa D. Temos aqui a definição de trânsito. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Questão 25. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos. Alternativa A, precedido de batedores. Alternativa B, oficiais. Alternativa C, mais pesados. Alternativa D, que se aproximam pela esquerda. Qual a resposta correta da questão 25? Tem prioridade de trânsito. Quais veículos? Resposta correta da questão, alternativa A. Os veículos precedidos de batedores, que estão sendo escoltados pela polícia, eles têm prioridade de trânsito. Questão 26. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação pode ocorrer. Alternativa A. Transpor bloqueio policial. Alternativa B, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Alternativa C, quando conduzir sob a influência de álcool. Alternativa D, quando exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%. Qual a resposta correta da questão 26? A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Resposta correta da questão, alternativa B, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Questão 27. Em uma via urbana, cuja velocidade máxima é de 40 km por hora, é classificada como alternativa A, trânsito rápido, alternativa B, local, alternativa C, coletora. Alternativa D, arterial. Qual a resposta correta da questão 27? Em uma via urbana, cuja velocidade máxima é de 40 km por hora, é classificada como... Resposta correta da questão, alternativa C, via coletora tem velocidade máxima de 40 km por hora. Questão 28. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo, alternativa A, 5 metros, alternativa B, 2 metros, alternativa C, 10 metros, alternativa D, 3 metros. Qual a resposta correta da questão 28? A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo, resposta correta da questão, alternativa A, de no mínimo 5 metros. Questão 29. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de alternativa A, 80 km por hora para automóveis e caminhonetes, alternativa B, 60 km por hora para motocicletas, alternativa C, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus, alternativa D, 100 km por hora para caminhões. Qual a resposta correta da questão 29? Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de
Resposta correta da questão, alternativa C, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Questão 30. Com relação ao transporte de carga em veículos de passageiros, considere. Então, vamos considerar as 3 frases que temos e responder quais estão corretas aqui na questão. Item 1. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros está autorizado desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Item 2. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros depende de autorização prévia do Detran. Item 3. O transporte de produtos perigosos em veículo destinado ao transporte de passageiros é proibido. É correto o que se afirma apenas em. Então, quais itens estão corretos aqui na questão 30, com relação ao transporte de carga em veículos de passageiros? Qual sua resposta para a questão 30? Resposta correta da questão, alternativa A. Item 1 e 3 estão corretos. O item 2 está errado. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros depende de autorização prévia do Detran. Então, essa parte final do item ficou errado na questão. Item 2, errado, portanto. O item 1 e o 3 estão corretos aqui na questão. Questão 31. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Alternativa A, gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Alternativa B, média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Alternativa C, leve, praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. Alternativa D, gravíssima, praticada por condutores recém-habilitados. Qual a resposta correta da questão 31? Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Resposta correta, alternativa B. Constitui uma infração de natureza média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Questão 32. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Alternativa A. É obrigatório para condutores e opcional para os passageiros. Alternativa B. É obrigatório para condutores e passageiros. Alternativa C. É dispensado para esse tipo de veículo. Alternativa D. É obrigatório para os passageiros somente. Qual a resposta correta da questão 32? O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Resposta correta da questão, alternativa B. É obrigatório para condutores e passageiros. Questão 33. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando, alternativa A, estiver desenvolvendo velocidade abaixo da mínima estabelecida. Alternativa B, for entrar para a esquerda. Alternativa C, devido a problemas mecânicos estiver lento. Alternativa D, deixar de existir faixa especial a ele destinada. Qual a resposta correta da questão 33? Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando? Resposta correta da questão, alternativa D. Quando deixar de existir faixa especial a ele destinada. Questão 34.
A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de direção, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. Nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas em relação. Então, analise a imagem, analise os 3 veículos que estão estacionados conforme o indicado na ilustração, para a gente responder à questão 34. Quais veículos dos 3 aqui apresentados cometem infração de trânsito? Na sua opinião, resposta correta da questão, alternativa B. Os veículos 2 e 3 cometem infrações de estacionamento irregular. Então perceba que o veículo 2, ele estacionou na contramão de direção. A frente do veículo 2 está virada para esse lado e aqui é contramão de direção. Veja bem, o veículo 3 não respeitou os 5 metros do alinhamento com a via transversal, ou seja, 5 metros longe da esquina. O veículo 3 está estacionado bem na esquina ali do cruzamento. Então, esses 2 veículos cometem infração, estão estacionados de forma errada. Já o veículo número 1, ele está estacionado corretamente no sentido da via e de forma adequada. Então, a infração está sendo cometida pelos veículos 2 e 3 apenas. Questão 35. Antes de abrir a porta do seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado, alternativa A. Não há previsão legal no Código de Trânsito para essa situação. Alternativa B. Deverá abrir a porta sem observar pelos retrovisores a proximidade dos demais veículos e pedestres. Alternativa C. Não é necessário ter cuidados com a segurança nesse caso. E alternativa D. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Qual a resposta correta da questão 35? Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar. O condutor do veículo motorizado, resposta correta, alternativa D. Deverá abrir a porta somente depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Questão 36. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, alternativa A, comete apenas infração passível de multa de trânsito. Alternativa B, comete infração de natureza grave. Alternativa C, comete apenas crime de trânsito. Alternativa D, comete infração e crime de trânsito. Na sua opinião, qual a resposta da questão 36? O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, resposta correta da questão, alternativa D, comete infração e também crime de trânsito. Questão 37. 3 motoristas estão completando 1 ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte: motorista 1 cometeu uma infração de natureza grave.
Motorista 2 cometeu 2 infrações de natureza média. Motorista 3 cometeu 3 infrações de natureza leve. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida apenas a qual ou quais condutores? Na sua opinião, esses 3 condutores, eles estão terminando o seu primeiro ano de habilitação na permissão para dirigir. E durante esse primeiro ano, eles cometeram as infrações descritas na questão. Eles terão direito à carteira definitiva? Qual ou quais deles terão direito? Essa é a pergunta da questão. Resposta correta, alternativa C. Apenas o motorista 3 terá direito à carteira definitiva, pois o motorista 3, ele cometeu 3 infrações de natureza leve. Cometer infrações de natureza leve, como regra, na permissão para dirigir, não há problema nenhum. Portanto, o motorista 3 terá direito a receber a carteira dele definitiva. Já o motorista 1, ele cometeu uma infração de natureza grave. Quem está habilitado na permissão para dirigir nesse primeiro ano não pode cometer nenhuma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima. Caso isso ocorra, a permissão para dirigir é cancelada e esse condutor ele tem que reiniciar um novo processo de habilitação. É o que ocorre também com o motorista 2. Cometer 2 infrações de natureza média também cancela a permissão para dirigir. Assunto bastante cobrado nas provas teóricas do Detran, esse assunto, permissão para dirigir e quais infrações os condutores não podem cometer nesse primeiro ano de habilitação. Então, na prova, responda: nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou a reincidência em infrações de natureza média. São as infrações que não podem ser cometidas pelo condutor habilitado na permissão para dirigir. Questão 38. Respeitadas as demais regras de circulação, têm prioridade de trânsito os veículos. Quais veículos têm prioridade de trânsito? Aqui na questão 38. Alternativa A, oficiais. Alternativa B, ambulâncias. Alternativa C, prestadores de serviço de utilidade pública. Alternativa D, que transportam produtos perigosos. Qual a resposta correta para a questão 38? Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito quais veículos? Resposta correta da questão, alternativa B. As ambulâncias são veículos que têm prioridade de trânsito quando estão prestando o serviço de emergência e devidamente identificadas por sinal sonoro e por luzes intermitentes. Os veículos oficiais não têm prioridade de trânsito. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública só têm livre parada e estacionamento para prestar o serviço. E os veículos que transportam produtos perigosos não têm prioridade no trânsito. Respostas erradas, portanto, na questão 38. Questão 39. Ter domínio sobre a correta utilização das luzes do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso do farol alto à noite em uma rodovia. Alternativa A, é sempre proibido. Alternativa B, é permitido se você estiver atrás de outro veículo conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa C, é permitido em rodovias iluminadas. Alternativa D, deve ser substituído pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário ou ao seguir qualquer veículo. Qual a resposta correta da questão 39? O condutor deve saber que o uso do farol alto à noite em uma rodovia.
Resposta correta da questão, alternativa D. Deve ser substituído pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário ou ao seguir qualquer veículo. Questão 40, última questão do nosso simulado de hoje. Vias coletoras são aquelas. Alternativa A, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas. Alternativa B, que coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Alternativa C, que ligam diferentes regiões de uma cidade e geralmente controladas por semáforos. Alternativa D, com trânsito livre, sem interseções e sem travessia de pedestres em nível. Qual a resposta correta? A questão 40. Vias coletoras são aquelas. Resposta correta da questão, alternativa B, que coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. E é muito simples acertar a questão. Vias coletoras coletam. Basta apenas combinar as palavras aqui. E relembrando, as que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade são as vias locais. Vias locais dão acesso às áreas restritas de uma cidade. As vias que ligam são as vias arteriais. Vias arteriais ligam diferentes regiões de uma cidade e geralmente são controladas por semáforos. E a via que tem o trânsito livre, não possuindo interseções, ela não possui também semáforos e travessia de pedestres, essa é a via de trânsito rápido. Então, revisando aqui as vias urbanas, trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Assunto muito cobrado nas provas do Detran. Chegamos ao final de mais esse vídeo, mas você pode estar assistindo os outros vídeos aqui do canal. Então assista aos vídeos do canal para você ter sucesso na sua prova teórica do Detran. E se está gostando aqui dos conteúdos do canal, deixe seu like e também inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e levar esse conteúdo para mais pessoas que estão tirando a sua carteira nacional de habilitação. Muito obrigado por você assistir o vídeo e estar acompanhando o canal. Bons estudos e uma ótima prova do Detran para você. Até o próximo vídeo.